Pronto, está gravando a partir de agora, né? Então, oficialmente aqui, novamente, bom dia, Audrey, bom dia a todo mundo que está aqui presente com a gente para acompanhar mais um webinar da Abrat, né? Dessa vez aqui a gente vai receber a Audrey da Cactus, que vai contar para a gente como é que uma parceria, né, um ecossistema aí de agências, de uma empresa que presta serviço para as agências, funciona e como isso pode rentabilizar ainda mais o negócio das agências. Então, eu vou fazer uma rápida introdução aqui para contar um pouquinho sobre a Brades, é de praxe, a gente faz isso aqui, então, assim que a gente passar por essa apresentação, a gente já começa com a aula, tá? Para quem ainda não conhece, acho que quase todos vocês conhecem, a Brad é uma organização, uma associação sem fins lucrativos que reúne aí as lideranças, né, dos principais players, né, as empresas que atuam no segmento de comunicação digital. E a gente tem um recorte, né, a gente atende aqui associados as empresas que prestam serviço para o mercado, né? As que desenvolvem sites, desenvolvem landing pages, enfim, todos os tipos de serviços aí voltados para esse nosso segmento, é o perfil do associado da Brad, né? O que a gente classificava como agência digital e hoje a gente já denomina como agência digital para ser mais abrangente. Abrangente no sentido de não só as empresas que prestam serviço, mas as que trazem também soluções de tecnologia, né, para poder performar melhor as campanhas, a comunicação propriamente dita. Então, a gente, além dessas agências, a gente tem os nossos associados parceiros que têm soluções para essas próprias agências. Isso acaba enriquecendo o ecossistema como um todo. A gente tem as agências atendendo os clientes, as empresas que trazem soluções de tecnologia, isso tudo enriquece muito o ecossistema e nos permite aqui produzir conteúdo rico e relevante para o nosso associado. A gente reúne a cada 2 meses os nossos associados presencialmente e temos esses webinários aqui com muita frequência. É evidente que isso é uma das vertentes aqui da Brad, organizar webinars, realizar eventos, promover muito network entre os associados nos eventos e nos grupos de WhatsApp que a gente tem hoje, isso é uma coisa muito dinâmica, mas nós temos outras missões também. A gente representa a Brad em Brasília para discutir ali com órgãos públicos as regulamentações de mercado, a gente produz muito conteúdo rico como guia de valores, com mais de 140 itens aí dos serviços que são prestados pelas agências para poder nortear o mercado, né? Não só contratante público, mas contratante privado. Ali a gente tem mais de 140 itens com escopo, com complexidade, com perfis de valores, né? Com faixas de valores, né? Medianas, 3 medianas de valores. Então, a gente tem muito conteúdo para apoiar quem presta serviço nesse nosso mercado e também para quem contrata. Então, o ecossistema é feito nesse sentido, para melhorar o mercado como um todo para todo mundo, tanto para quem presta como para quem contrata serviço de comunicação digital, sempre praticando as boas práticas de mercado, né? A gente tem como premissa uma associação defender as boas práticas de mercado em todos os sentidos para que o negócio das agências seja sustentável, né? Tanto na prestação de serviço, como na gestão dos seus negócios. E gestão é um ponto, é um calcanhar de Aquiles. A gente fala muito sobre gestão aqui na Brad, nos nossos encontros, nos nossos webinários. E esse webinar aqui, acredito que também tenha um grande envolvimento com gestão, porque ele acho que vai apresentar aqui possibilidades de terceirização de serviço, o que não deixa de ser uma forma também de rentabilizar a operação em muitos momentos. Bom, para quem quiser se associar na Brad, a gente tem aqui, acho que isso, ela vai colocar aqui um QR Code. Para quem ainda não é associado, fica o convite, né? Participa da Brad para ver os nossos eventos presenciais, para ter acesso a todos os nossos conteúdos e para produzir, para ter muito network aí também, né? Poder participar dos grupos de discussão e dos grupos de WhatsApp para poder trocar muito aí com os outros associados. Enfim, a gente organiza prêmios, só para também agora encerrar e passar aqui. A gente organiza alguns prêmios, o prêmio profissional digital, né, o prêmio Abrad, que acabou de ser realizado, que foi um sucesso, a gente realizou ele agora no começo do ano. Então, agora a gente já está começando a trabalhar a próxima versão do prêmio também,
gente vai comunicando o mercado conforme a gente for avançando com isso. Audrey, acho que a bola está com você agora, por favor. Se apresente, você com mais propriedade do que eu para se apresentar e já começar o nosso conteúdo aqui. Muito obrigado. Eu só vou compartilhar aqui os slides para facilitar. A apresentação. Já conseguindo ver minha tela? Já sim. Perfeito. Bom dia, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a Joyce, a Dani, a Mari, né, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre ecossistema de parceiros. Meu objetivo aqui hoje, né, com vocês é trocar mesmo, trocar insights, trocar sobre a nossa experiência com essas parcerias e como que isso está entregando valor para a gente. Quero ouvir também um pouquinho de vocês no final, para a gente ter insights e trazer um conteúdo mais rico ainda. Vou me apresentar. Deixa eu só trocar aqui. Eu sou a Audrey, eu trabalho há 6 anos com produtos em consultorias, em empresas SaaS, assim. Eu comecei como desenvolvedora front-end, passei um pouquinho por UX, então eu puxo um pouco com a sardinha para a experiência do usuário, experiência do cliente. E entendi que fazia sentido eu trabalhar na área de negócios, esse sempre foi o meu sonho, empreender. Em 2018, eu fundei a Cactus com meu sócio, né? A gente funcionava ali como uma software house, e de 2, 3 anos para cá, nós entendemos que ser parceiro de agências, né, estar fazendo parte do ecossistema de agências, fazia muito sentido para o que a gente queria entregar de valor. Eu vou contar um pouquinho dessa história ao longo da apresentação. Eu formei em engenharia da computação, meu background é todo técnico, vocês podem perceber pela minha capacidade de fala aqui, mas eu sou pós-graduada também em gestão de negócios, onde eu pude, né, aplicar ali, entender um pouco mais sobre melhorias aqui na empresa. Deixa eu passar para o próximo. Por que a gente vai falar sobre ecossistema de parceiros? Simplesmente porque está tudo muito complexo, né? Antes, a gente tinha ali o conteúdo, o algoritmo, a gente gerava e conseguia atingir o cliente, mas agora a gente vê um mundo que tem muito mais investimento em tráfego pago, você tem que criar muito mais diferencial, você precisa ter aqui, oferecer para o seu cliente o conteúdo certo, no canal certo, no momento certo, e ainda personalizado, né? Com a personalização necessária para entregar a melhor experiência para ele. Você precisa chamar o seu cliente pelo nome, precisa identificar o seu comportamento, você precisa personalizar a sua mensagem, não é mais uma mensagem genérica, né? Então, ficou mais complexo trabalhar. Trouxe aqui uma pesquisa da Accenture, que é uma das maiores consultorias, né, do mundo, assim, que mostra a maturidade das empresas sob o ponto de vista dos líderes de marketing. Então, aqui, quanto mais à direita a empresa está, mais estratégica ela é, né, e mais inteligente ela se torna. Então, aqui a gente tem a empresa que está no estado fundamental, que é mais rudimentar, é mais simples, depois ela começa a automatizar, depois ela começa a ser preditiva, orientada por insights, então tem um investimento maior em ciência de dados, a ciência de dados é mais avançada, e depois você tem a empresa que é de fato inteligente, que você consegue ter insights e inteligência, gerar diferencial competitivo. Então, quanto mais à direita você está aqui, mais estratégica você é e mais complexo é sua tecnologia e seus processos. Então, hoje, ser uma empresa inteligente requer robustez tecnológica, investimento em dados e automação de processos. O que eu percebo com isso? O marketing e tecnologia estão se fundindo cada vez mais, né? E com o advento da IA,
muito se fala sobre vamos automatizar processos, vamos deixar os processos, né, vamos trazer a IA como uma bala de prata. Só que a automação e ferramentas não vai resolver tudo, não vai ser uma bala de prata, até porque nós vamos precisar de pessoas trabalhando nessas ferramentas para que elas entreguem de fato resultado, né? E os líderes de marketing já estão considerando as parcerias internas, já estão reconhecendo as parcerias externas como uma possibilidade, né? Como fundamental para tornar o marketing mais inteligente. E é por isso que eles consideram que hoje, né, uma pesquisa de 2020 que já é um pouco antiga até, eles já consideram a possibilidade de parcerias externas como uma solução para um futuro mais inteligente. Então, é você manter a expertise técnica em cada uma das empresas, né, parceiras ali. Então, enquanto o marketing é especialista em marketing, tecnologia vai ser especialista em tecnologia, a gente vai agir ali, a gente vai se tratar ali como um ecossistema de parceiros. Outro benefício que se traz, né, e outra realidade assim que a gente tem com esses ecossistemas, é que a gente está liberando as pessoas de marketing para atividades estratégicas, e não para trabalhar com IA, com low code, enfim, com as ferramentas que a IA precisa para funcionar. Falando um pouquinho mais sobre a minha experiência pessoal, eu era fornecedor 4. Eu trabalhava com um produto e fazia parte de um ecossistema que não era de fato um ecossistema. Basicamente, era um head de marketing, né, de uma multinacional, que tinha ali, para resolver os seus problemas e para lançar suas campanhas, 4 fornecedores distintos. Eram fornecedores com CNPJs diferentes, isso já basta um pouco. Então, a gente tem culturas diferentes, horários diferentes, estruturas de time diferentes, e era muito complexo gerenciar uma campanha ou um lançamento que a gente tinha. Então, a gente tinha prazos e cronogramas para gerenciar aqui entre 4 CNPJs distintos. A gente tinha reuniões improdutivas, porque enquanto um fornecedor entrava numa reunião com uma pessoa, né, um líder responsável, outra empresa entrava com 4 pessoas de um time inteiro, então não tinha uma padronização dos processos. E ele tinha que fazer a interface entre os times. Então, eu preciso entregar uma campanha. Tá. O fornecedor 1 precisa que o fornecedor 4 crie uma automação. E aí, ele tinha que fazer toda essa gestão. Então, além da complexidade que se tem hoje no lançamento de uma campanha, ou no lançamento de um novo produto, também tinha essa complexidade de gerenciar parceiros dentro da sua estrutura. E aí eu te pergunto, né? Se você fosse o gestor, o que você ia preferir? Fazer gerenciar vários fornecedores, né? Cada um com seu CNPJ, cada um com a sua estrutura, ou contratar um ecossistema em que existe minimamente ali uma equalização dos processos, né? Quem quiser responder, fica à vontade, mas, assim, eu acho que é mais simples, né? É mais sustentável você ter um ecossistema de parceiros onde os processos estão muito bem definidos entre cada um dos fornecedores e que não demande a você a criar essa interface entre eles. Os processos já existem. E foi esse o boom de oportunidade que nós enxergamos com a Cactus. Então, qual que era a nossa visão até o momento? Éramos uma software house que entregava projetos que nós percebemos que estava virando commodity. Então, a gente entregava um projeto ali, era um bloco de código, que não entregava, de fato, valor para o nosso cliente, né? Entregava, claro, os resultados, os objetivos do projeto, mas a gente não tinha uma parceria de longo prazo. E nós entendemos que, para fazer parte de uma parceria de longo prazo, a gente deveria estar dentro de uma estratégia, né? Entregar valor em um ecossistema. E foi aí que nós enxergamos, né, a possibilidade de expandir a jornada do usuário, né, expandir a jornada do cliente, trabalhando com marketing e tecnologia juntos. Então, quando você tem hoje uma campanha de marketing, você pode acoplar ali um time de tecnologia à sua agência para fazer com que, por exemplo, os sites tenham performance melhorada,
alguma landing page estratégica que vai ajudar em algum lead, alguma geração de lead. Então, assim, nós entendemos que fazer parte de um ecossistema era muito mais vantajoso, entregava muito mais valor para o nosso cliente do que simplesmente entregar um commodity totalmente separado. Mas brincando um pouquinho aqui com a natureza, o que é um ecossistema, né? Na biologia, são seres vivos que interagem entre si, né, para criar ali um ambiente físico, formando unidade autossuficiente, né? Elas interagem ali no meio ambiente. E no sistema de parcerias, são empresas que colaboram entre si para melhorar a experiência do cliente no mercado. Então, e potencializar também os resultados da parceria. Então, segue o mesmo contexto ali biológico, mas troca aqui por um contexto de negócios. Agora, falando sobre um pouco do nosso estudo de caso, que é como que a gente começou a trabalhar com parcerias, né? Bom, primeira coisa, nós identificamos a estratégia. Quais pontos da jornada do cliente que a gente poderia atender, né, e entregando valor para o nosso cliente? Então, quais pontos, o que a gente poderia entregar como parceiro da agência de marketing? Melhoria em produtos e plataformas online do cliente, e-commerces, loyalty. Nós entendemos onde ali a gente poderia atuar dentro da jornada do cliente final. Depois fizemos um trabalho com posicionamento, né? A gente precisava fazer parte de um contexto de entrega de valor. Então, a gente mudou o nosso posicionamento para ser parceiro das empresas de marketing, para estar dentro desse ecossistema. Também tem uma parte muito interessante aqui, que a gente reduz também o nosso escopo de trabalho. Isso é mais sustentável, né? Ao invés de trabalhar com vários itens que não em várias tecnologias que não se conversam entre si, quando eu estou dentro de um segmento, eu estou dentro de um contexto. E com isso eu consigo criar times mais sustentáveis também, internamente. Sobre a experiência do parceiro, nós investimos na qualificação e experiência do parceiro. Isso é, criar de fato um processo em que a gente apresenta para o nosso parceiro como funciona o nosso processo, né, e a gente tem uma experiência de parceria. A gente consegue criar acordos com nossos parceiros e apresentar para eles como a nossa empresa funciona. Outro ponto importantíssimo é que a gente entrou dentro dos ecossistemas, né, entendeu melhor para entender melhor e ter insights. Então, a gente está fazendo parte aqui do grupo de parceiros da Brad, tem o grupo de parceria da RD, que eu sempre estou mandando ali no WhatsApp uma pesquisa ou outra para entender dores e como que a gente pode melhorar a experiência do parceiro. Tenho também o grupo do Elas que Lançam, que trabalha com Product Marketing, tem ali mulheres que trabalham com marketing em grandes empresas, então a gente troca bastante experiência por lá. Então, faz parte também você estar inserido dentro dos ecossistemas para criar o seu próprio ecossistema. Jornada de experiência do cliente, nós padronizamos, isso foi muito importante internamente, mas também importante para o nosso parceiro. Nossa experiência de discovery e delivery dentro dos projetos é a mesma. Então, não tem essa... Se você está lidando com uma pessoa ou um líder diferente no nosso time, você vai ter o mesmo processo, a mesma experiência. E isso faz com que você já tenha conhecimento do processo e seja mais simples. Então, não é um processo personalizado para cada cliente. O parceiro já está acostumado, ele vai se acostumando ao longo do tempo a lidar com os processos que a gente aplica dentro da empresa. E o nosso time também já sabe, nosso time interno já sabe quais são os processos, quais são os próximos passos, o que a gente precisa desenvolver, e a gente consegue ter, assim, tanto uma sustentabilidade do lado do parceiro, que já tem as expectativas alinhadas, quanto a sustentabilidade aqui do nosso lado também, que o nosso time já sabe quais são os próximos passos para trabalhar. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida? Alguém quer mandar algum ponto aí no chat? Então, beleza. Então, falando um pouquinho
sobre os benefícios assim do ecossistema de modo geral, né? A gente tem parceiros especialistas, isso quer dizer que a gente oferece soluções integradas em vez de soluções pontuais, mas cada parceiro tem a sua expertise. Então, a expertise do nosso parceiro é marketing, é branding, ele vai trabalhar na expertise dele. A nossa expertise é tecnologia, a gente vai trabalhar na nossa expertise. Contratos mais longos, então com a parceria, a gente consegue estabelecer com o nosso cliente final um relacionamento mais duradouro, porque eu entrego pontos da jornada dele que não é só um ponto isolado, não é só o branding, é o branding com site, com melhoria de produto, com going do projeto, então eu consigo entregar uma experiência maior, né? E isso mantém o cliente mais próximo. Além disso, nós tivemos o aumento do nosso ticket médio, então os nossos projetos são mais complexos, são maiores, e a gente consegue ter, né, como eu disse, essa parceria mais duradoura. Então, antes, o que era um site que a gente entregava e acabou, agora é um site, mais a sustentação, a gente consegue ter melhorias ali de produto de acordo com a estratégia de marketing. E maior fidelização e satisfação dos nossos clientes. Nossos clientes estão mais satisfeitos porque a gente faz parte do contexto de entrega de valor. Agora, falando um pouquinho sobre a visão de benefícios no ecossistema da Cactus. Então, como é que é composto o nosso ecossistema aqui? Nós temos a Cactus, a agência parceira e o cliente final. Então, quais são os benefícios assim para a nossa agência parceira? Expansão de portfólio, porque além da entrega do marketing, eles também vão entregar tecnologia, vão ter apoio tecnológico. O cliente mais fidelizado, por mais tempo, aumenta ali de LTV. Redução na folha de pagamento, porque você não tem que ficar contratando times específicos para trabalhar com tecnologia e gerenciar, sobretudo, esse time, né? Fazer todo o gerenciamento de projetos, que dependendo do projeto e do cliente é complexo, precisa ter cuidado com qualidade, cuidado com gestão da comunicação. Então, você consegue ter esse benefício de ter um parceiro contigo para desenvolver. Além disso, tem a parte dos parceiros estratégicos e especializados em tecnologia. Por que eu coloco estratégico? Porque se você tem uma consultoria parceira, ele não está discutindo com você, né, o nível de estratégia, ele não está discutindo, ele não está te ajudando a precificar, ele não está te ajudando a competir ali numa RFP para vocês ganharem, para ter essa relação de ganha-ganha. Porque se um ganhar, o outro ganha também. Então, é uma relação mais estratégica. A gente participa junto com a nossa agência de reuniões técnicas para definir qual é a melhor forma de criar aquele produto. Enfim, é uma camada a mais no desenvolvimento do que só a entrega da tecnologia. Nosso cliente final, que é o caso do meu head de marketing lá no slide anterior. A gente teve simplificação da estratégia, ele foca na estratégia, ao invés de trabalhar com a gestão de pessoas ali, de gestão de fornecedores. Simplificação da gestão de fornecedores, porque eu tenho apenas um contrato, eu tenho um ecossistema trabalhando comigo. Preços mais competitivos, então, como eu disse, você não vai ter que contratar vários fornecedores separados, a gente tem um preço único, né, um contrato único, e até o processo de análise de contrato, até para contratação em grandes empresas, é muito demorado. E se você for ter um para o marketing, um para a consultoria de tecnologia, podem ser que não casem as aprovações. Então, você ter isso junto é até uma melhoria ali do seu processo mesmo. E para a Cactus, nós tivemos benefícios como projetos de longo prazo, um ticket médio mais alto, o CAC nosso é baixo, as agências são fidelizadas e estão satisfeitas com o nosso trabalho. A gente coloca e consegue praticar com todos os benefícios acima, preços mais competitivos em relação às consultorias tradicionais. Então, existem vários investimentos aí em ABS, você tem que criar eventos e tudo mais, para conseguir um grande cliente
né, nas grandes companhias, e aí você, né, alguém tem que pagar por isso. Isso está embutido dentro da precificação ali dos projetos. Como a gente não parte dessa maneira de trabalhar, os nossos preços também passam a ser mais competitivos. Alguma dúvida? Posso colocar uma questão, só para entender, acho que fui eu, me desculpe, mas assim, ficar mais claro. A questão é, a Cactus, ela trabalha direto para o cliente, coordenando o trabalho das agências, ou não, ela não tem esse contato com o cliente, ela trabalha prestando serviço direto para as agências. Desculpe, eu não entendi, eu devo ter perdido alguma coisa. Perfeito. Então, depende do nosso contrato com as agências, mas normalmente nós trabalhamos em parceria com a agência. Então, a agência oferece, ela tem a possibilidade ali de oferecer um contrato apenas com a prestação de serviço da área de tecnologia. Então, você tem melhoria de performance de site, você consegue colocar tecnologias, a melhoria de tecnologia no seu contrato, né, na sua oportunidade, e você consegue precificar o seu trabalho ali da maneira que você achar melhor. Então, a gente trabalha em conjunto com a agência, embutido no trabalho da agência. Beleza? Ok, Mas ficou mais beleza. Existem alguns processos em que a agência também atua como indicando o nosso trabalho. Tá. Mas o planejamento estratégico está sempre com a agência, é isso? Isso, o planejamento Tá estratégico bom. está sempre com a agência. O nosso foco é apoiar o marketing. Tá ok, obrigado. Vamos passar um pouquinho aqui sobre ecossistemas. Como é que a gente constrói? Né? Como é que a gente constrói uma parceria duradoura? Como é que a gente começa? Né? Que acho que pode ser dúvida de muita gente. Mas antes eu queria perguntar assim, para vocês, quem já tem parceiro estratégico, quem já faz parte do ecossistema? Se vocês puderem mandar aí no chat para a gente avaliar. Ninguém? Ah. Beleza. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre a estratégia, sobre esse início, né? Quando você está falando de estratégia para construção de parcerias, a gente está falando primeiro sobre o nosso cliente. A primeira avaliação que a gente precisa fazer é qual que é o perfil do meu cliente ideal e como que eu vou atuar ali na jornada dele para entregar mais valor para ele, tirando aqui gaps que essa jornada possa ter. Então, assim, é fazer a análise da jornada do seu cliente, avaliar as demandas, os gaps que tem ali, né? E construir uma proposta de valor. Então, primeiro, você conhece o seu cliente, depois você traz parcerias para isso. Não começa pela parceria. Eu acho que seria legal ter um parceiro de dados. Tá, mas onde que o meu cliente precisa, né? E como que eu posso entregar valor? Como é que eu vou criar esse planejamento? Analisar também diferencial. Qual que é o diferencial que eu crio tendo essa parceria, resolvendo esse gap, né? Análise de concorrência é super importante, porque eu vou avaliar como que os meus concorrentes estão se posicionando, avaliar, inclusive, gaps na estratégia, o que o meu concorrente não está oferecendo, que eu poderia oferecer. E aí, puxando a sardinha agora para a Brad, testes e validação, muito importante. A Brad tem um ecossistema de parceiros e você pode usar o ecossistema de parceiros da Brad para testar e validar, né? Então, busque uma parceria dentro de casa, entenda como isso pode funcionar, proponha essa parceria primeiro, teste, analise os resultados para você entender se vai, de fato, entregar valor para o seu cliente. Outro ponto que a gente tem que fazer também é a análise de recursos. O que eu vou precisar, né? Quais são as ferramentas, quais são os processos, quais são os recursos externos, o que eu vou precisar para construir essa estratégia. Então, primeiro é construir do ponto de vista da entrega de valor do cliente.
Ponto 2, eu vou definir o modelo de parceria. Tá, o que eu quero com a minha parceria? É uma parceria para o canal? Eu quero indicar? Eu quero ser uma revenda? Eu quero distribuir o produto? Eu quero fazer implantação? Como que eu vou trabalhar essa parceria, esse modelo de parceria? Eu vou ser um afiliado? Então, assim, existem 3 modelos de parceria, que são por canais, por tecnologia e por estratégia. Canais está muito ligado à venda, à distribuição, à logística, né? A revender um determinado produto. Tecnologia é você colaborar ali no ponto de vista de produto, trocar dados entre produtos e empresas. Então, você colocar o seu produto ali em parceria com outro, né? E tem a questão de estratégia também, né? O modelo de parceria de estratégia, que 2 empresas se juntam para criar um novo serviço para atingir um novo mercado. Então, é muito estratégico, vocês precisam definir marketing, vendas, tudo que está naquela, né, tudo que se diz a uma empresa, né, todos os processos de uma empresa, para levar aquele produto ou serviço para o mercado. Então, isso acontece quando 2 empresas se juntam para criar essa estratégia no modelo de parceria. Falando um pouquinho sobre a jornada do parceiro, muito importante, você definir quem que é o seu parceiro ideal, quais são as características que essa parceria, que essa empresa de parceira deveria ter, né? Qual que é a cultura, qual que é o modelo de negócio dela, como que funciona. Muito interessante e muito importante definir o parceiro ideal. Depois, no segundo momento, definir os objetivos da parceria, né? O que eu vou fazer? Quais são as métricas? Como é que eu vou saber se eu tive sucesso nessa parceria? Depois, criar um modelo de vendas, que é a prospecção, atração, qualificação. É como ter um cliente, você ter um parceiro, só que num nível muito mais estratégico. Então, você tem que entender, na prospecção, qual que são as características né, daquela empresa que você vai prospectar. Tem que fazer o diagnóstico de soluções, tem que criar todo o posicionamento para você atrair essa empresa. Processos e ferramentas. É interessante definir juntos qual vai ser o nosso framework de comunicação, como que a gente vai colocar, vai determinar esse projeto no sentido de você deixar dentro de uma plataforma, como que vai ser todos os processos. Então, ter os processos desenhados antes de começar qualquer coisa é muito importante, ter esse alinhamento. Capacitação. A agência precisa, né, ou o parceiro, precisa ter visibilidade sobre o que você faz, sobre como você entrega, sobre o seu operacional, quem são as pessoas, como funciona. Então, quando começa um projeto, você tem que ter essa visão geral para que você também consiga orientar o cliente da melhor forma possível, né? Tanto a questão de alinhamento de expectativas e tudo mais. Marketing. Parte de marketing é vocês definirem juntos como que vai funcionar a apresentação, o posicionamento. Então, como é que vai ser criado o plano de marketing, o plano de comunicação, como que as 2 empresas vão se posicionar, quem vai se posicionar no mercado, ou outra talvez não se posicione tanto, como que vai ser essa comunicação com o cliente final. Próximo passo, vem vendas, e aí é aplicar toda a jornada de venda, né, atração, prospecção, todo o funil de vendas mesmo, mas aí voltado para o produto que a parceria vai oferecer. Então, tem que ter toda a análise, né, do produto, tem que ter análise de quais vão ser quais vão ser as etapas, como que eu vou me comunicar em cada uma delas. Tem um ponto muito importante em relação a vendas também. Em vendas, vocês definem também como vai ser o modelo de precificação e comissionamento. E se vai ser comissionamento, talvez não vocês usem outra estratégia. Mas na parte de definir isso, vocês vão definir exatamente como que vai ser o contrato, como que vai ser a parte de ganha-ganha ali na venda. Pós-venda vem aqui com o sucesso do cliente. Quem vai ser responsável pelo sucesso do cliente? Quem vai fazer a interface? Como vai ser medido a satisfação do cliente durante o projeto? E tudo isso engloba a jornada do parceiro. Seria interessante você ter isso em mãos até para entrar em contato com as suas agências estratégicas ou o seu parceiro estratégico, para que você consiga mostrar para eles que já existe uma estrutura, né?
e não vai ser uma parceria que vai começar do zero. Já existe uma estrutura, e aí vocês podem ajustar ali o que fica melhor para cada um dos lados. Mas ter uma estrutura mínima já dá uma certa credibilidade, já traz uma tranquilidade para o seu parceiro também, para confiar na sua empresa. Sobre dicas aqui de como escolher os parceiros, porque é uma relação, né? Você precisa também ter os seus critérios para escolher. E aí, um dos critérios que a gente usa aqui é cultura e proposta de valor, porque se você não tem fit com a cultura e com a proposta de valor da outra empresa, não vai funcionar. Porque a forma de trabalhar é diferente, o operacional, a forma de comunicação com o cliente é diferente. Então, tem que ter um mínimo ali de fit, né, cultural entre os dois times. Né? Porque senão um time termina primeiro, depois o outro ainda está desenvolvendo, porque segue outra forma outra processo de desenvolvimento. Enfim, é muito importante ter a cultura e a proposta de valor muito bem alinhada. Matriz de competência. Também é super importante definir num determinado projeto ou na determinada parceria que você vai desenvolver, quais são os pontos ali que você precisa definir o responsável. Quem vai ficar responsável por fazer toda a comunicação, por exemplo, de um site, e quem vai ficar responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento ou pelo SEO. Enfim, no projeto, quando você vai vender, né, vai empacotar ali um projeto, você precisa definir quem fica responsável pelo quê, para não ter risco de falhar a comunicação. Porque a falha da comunicação também impacta ali a visão que o seu cliente final tem da parceria de vocês. Então, a comunicação é super importante. Ainda na mesma lógica, histórico de entregas. É muito importante você saber como é que funcionou, como é que está funcionando a reputação dessa empresa, né, com os parceiros. Você ter recomendações, por exemplo, dessa empresa, você saber, né? Por isso que quando você está dentro de um ecossistema como a Abrad, assim, você está num lugar mais seguro, você vai conhecer melhor as pessoas e você vai conseguir saber qual é o histórico de entrega daquela empresa, você vai conseguir ter referências sobre uma determinada empresa. Então, assim, a reputação de uma empresa pode acabar com a sua reputação também. Então, é muito importante ver isso na hora de escolher um parceiro. Outro ponto é identificar o momento da empresa também, né? E qual o perfil de cliente que ele atende. Porque se uma empresa, eu tenho um parceiro muito interessante, é uma empresa que tem um fit muito bom com a gente conseguiu definir ali a matriz de competências, muito legal, tem um histórico muito bom, mas se o cliente que a sua agência parceira atende não é o mesmo cliente que o seu, vai ser muito difícil precificar. Vai ser muito difícil entregar valor, de fato, para esse cliente. Por quê? Porque o cliente dele está buscando outra entrega de valor que não é a que você faz. Então, ver o cliente que normalmente a sua agência atende, né, a sua agência parceira atende, também é muito importante, até para geração de demanda também. Dúvidas até aqui? Não, vamos em frente. A Thaís levantou a mão. Levantei, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas eu queria deixar um depoimento aqui. Eu já tinha trabalhado, nunca tive programação dentro da agência, nunca tive desenvolvimento. Já tinha trabalhado com alguns fornecedores de site. Tinham duas categorias principais. Uma era o cara que é freelancer, desenvolvedor, que se vira ali nas horas vagas, que muitas vezes some te deixa na mão, que não participa tanto da estratégia, que está na parte mais operacional, que você tem que microgerenciar para o projeto sair. E o outro era de fornecedores que às vezes eram com um valor muito elevado e que estavam num nível tão estratégico que às vezes eles não se envolviam tanto na operação, assim, você precisava mais de braço deles. Não, isso daqui eu já não vou fazer. Então, eu encontrei na Cactus um meio termo entre esses dois, que é assim, é um custo-benefício bom, é uma parceira que está junto, que é organizada, que tem processo bem definido, como a Audrey colocou, que tem
acompanhamento e metodologia para fazer o projeto andar, porque para a gente, pelo menos por experiência, site às vezes virava, falava que é uma clara em neve. Você começa a mexer, ele vai ganhando volume, a hora que você vê não tem mais fim o negócio. Então, com a Cactus, a gente conseguiu colocar numa esteira que tem começo, meio, fim o projeto, e bem resolvido, com responsividade, que a gente olha nos detalhes que tem atenção, porque às vezes, principalmente nesses fornecedores menores e que não são tão preparados, que às vezes estão fazendo como freela, além da dificuldade de comunicação, às vezes você vai olhar assim, tem um monte de detalhe que você tem que reportar. Então, com a Cactus são pontos assim muito mais específicos que a gente alinha, mas a gente fez o site da agência que está para sair em breve, semana que vem, e a gente já está fazendo de um outro cliente, então eu me senti muito segura para indicar, para trazer eles para o nosso processo. Então, só para deixar um depoimento que eu estou bem feliz com o atendimento e recomendo vocês conversarem com a Audrey, porque vale a pena. Obrigada. Desculpa ter atrapalhado aqui, mas é que como eu já vou sair, então não conseguiria deixar de falar isso, né? Acho que é importante compartilhar a experiência. Lembrando que a Raia está muito também dentro do nosso fit com parceiro ideal. É um fit que aconteceu desde do primeiro projeto, é um parceiro muito estratégico, né? Espero que a nossa parceria perdure aí por muito tempo, mas é muito importante a gente ter esse fit, porque o projeto e como o trabalho funciona, ele deslancha, porque existe um fit de comunicação, né? Existe um fit de cultura, de propósito. Então, muito obrigada pelo seu depoimento. Foi muito legal e está sendo muito bacana trabalhar com os projetos, porque existe fit. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Obrigada, Audrey. Obrigada, pessoal. Obrigado, Thaís. Ô, Thaís, e o preço é bom? Preço bom, Paulo. A gente tem bastante Paz. referência de mercado, eu achei bem interessante, sim. Boa. Vale Legal. a pena. Valeu, obrigada. É tudo uma grande estratégia de como que a gente vai entregar para as agências também, né, a melhor essa questão da precificação, porque existe uma relação de ganha-ganha. Eu não tô investindo milhares ali em anúncio, em vendas, enfim, num grande time. Nós temos um time enxuto. É como a gente decidiu trabalhar assim a nossa estratégia. Não seria justo a gente não praticar um preço bom com as agências, sendo que as agências fazem parte aqui também do nosso relacionamento, né? Da nossa estratégia. Último ponto, também indo para a parte aí de compartilhar, né, sobre ecossistemas, mas gestão de parcerias. Dado que existe agora uma parceria, né? Como é que a gente trabalha para manter os nossos parceiros, né, engajados, né, e como é que a gente tem uma parceria duradoura? Primeiro ponto, entrega de valor e benefícios. Então, é uma relação de ganha-ganha. Se você não cria benefícios, se você não está presente, se você não cria formas de facilitar ali o trabalho das agências parceiras, você não vai conseguir o engajamento delas, porque vira uma relação de apenas eu vou te indicar e uma relação distante. Você tem que estar próximo. E você precisa entregar benefícios para o seu parceiro. E a gente tenta entregar esses benefícios facilitando comunicação, facilitando precificação, facilitando tudo que a gente consegue estrategicamente trabalhar para que a nossa agência tenha mais oportunidades de negócio e boas oportunidades de negócio com boas empresas, a gente vai fazer ali para ajudar a agência. Então, quando a gente está falando de parceria, a gente não está falando de uma relação fria, a gente está falando de você estar num nível estratégico ali junto com a agência. Criação de níveis de programa. A RD trabalha muito bem com isso. Você tem, quanto mais engajado você quanto mais certificações você tem, mais nível, mais avançado você é no nível de programa deles e mais benefícios você tem. Isso também é muito interessante para manter ali as agências que são muito engajadas, né, com os benefícios que deveriam ser aplicados a elas. Num segundo momento, você também pode criar ali o seu time de parcerias, que é o time que vai trabalhar com a aquisição de parceiros, com a gestão dos parceiros, porque os parceiros precisam ver ali
o que eles estão ganhando de benefício, né? Como é que está funcionando os projetos deles. Então, você precisa fazer um gerenciamento dessas parcerias e colocar nesse time também um CS para entender ali qual é o sucesso do cliente, porque a sua parceria acaba sendo um cliente também. Então, seria interessante investir. Existem vários modelos de times de parcerias com várias estratégias diferentes. Eu vou indicar aqui no final o livro que vocês podem ler para ter um pouco mais de profundidade no tema como um todo. Análise de métricas, então, KPIs compartilhados, objetivos compartilhados, talvez usar uma metodologia de OKRs para manter o engajamento, é muito importante também, que números também faz parte do processo. Facilitar processos e ferramentas, criar dashboards para visualização de entregas, visualização de projetos, e também a parte de capacitação. Uma vez capacitada, né, a agência, você precisa manter a capacitação viva. Então, ela conhece seus processos, ela conhece a forma que você trabalha operacionalmente, mas ela está acompanhando a sua evolução. Exemplo, a gente vai começar a trabalhar com IA fortemente. As nossas agências parceiras precisam saber como que elas têm mais oportunidade de negócio com IA no marketing. Então, a capacitação é contínua, sempre vai acontecer. Tanto entre o parceiro treinando ali o outro parceiro para uma oportunidade de negócio, quanto tecnicamente também tem que existir esses treinamentos. Então, passei por 3 etapas. Uma, a estratégia inicial, a jornada do parceiro e a gestão de longo prazo da parceria. Alguém tem alguma dúvida? Agora é real, seguindo para o fim. Quem não tem mais dúvidas não vai poder ter mais. Está acabando. Essa parte de você acabou de colocar que vocês vão começar, mas acredito que já estejam utilizando Sim. muitos recursos, né? E aí você fala até no site que você tem alguns dashboards já e automações. Conta um pouquinho mais sobre isso, só para a gente entender. Tá. A gente está começando a trabalhar com IA no sentido de colocar isso num pacote e vender isso como um produto, né? Como que eu vou resolver problemas do marketing com inteligência artificial? Só que, falando sobre cases anteriores, os dashboards são dashboards que a gente consegue colocar inteligência de análise de resultado em vários perfis. Por exemplo, vou citar um case aqui, Instagram. Então, eu tenho um Instagram, que é um Instagram de uma consultoria geral, que controla várias contas específicas. E nessas contas específicas, eu preciso dizer como que está o alcance, como que está... Eu preciso sumarizar e dar esses dados de uma forma inteligente. Então, a gente cria o dashboard inteligente que analisa todas essas contas, sumariza os dados e te dá um feedback, um prompt inteligente no final. Então, ele entrega esse resultado de uma forma mais automatizada, da forma que você consegue preencher também, colocar as informações, mas que também você tem insumos inteligentes para te ajudar ali na geração do relatório. Esse é um exemplo de como que a gente usa. Mas também a gente usa embutido nos nossos projetos. Então, a gente desenvolve projetos que já têm integração com a API de OpenAI para gerar relatórios, também analisando os prompts, fazendo trabalho com metadados. Então, a gente já usa IA nos nossos projetos, mas a gente vai encapsular isso como uma entrega de valor. Ótimo. E isso não é exclusivo para quem terceiriza algum outro dev com você, algum outro tipo de desenvolvimento. Isso pode ser contratado somente para a montagem desses relatórios, ou não? A gente trabalha com projetos, né? A gente vai trabalhar contigo para definir qual que vai ser a sua entrega, e aí a gente faz essa entrega no final. Não é uma questão de recorrência. A gente pode desenvolver esse projeto juntos, né? Eu tenho outra necessidade, eu preciso integrar ali Instagram, mas também preciso dos insights que eu tenho no LinkedIn. Então, a gente vai criar as 2 integrações e vai gerar esse relatório junto para você. Então, de acordo com a sua necessidade, e é muito importante dizer também, de acordo com o seu segmento. Eu sou da área de salões de beleza. Eu tenho uma equipe aqui que controla
vários cabeleireiros, por exemplo. Perfil de vários cabeleireiros. É de médicos, é um ecossistema de médicos aqui que a gente gerencia as redes sociais. Então, a análise que precisa ser feita precisa ser personalizada para o conteúdo que você vai analisar, para o segmento que você vai analisar, até para você entender concorrentes e tudo mais. Então, é um projeto personalizado para cada cliente. Não é um produto encapsulado ali que a gente vende o acesso. Tá bom, obrigado. Isso é bom também, tá? Porque você não paga a recorrência disso, né? Você tem o produto para você, é seu. Se você quiser fazer alguma melhoria, aí você pode, né, contratar um novo projeto. Mas se não, é seu produto, você não paga recorrência por isso. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma experiência de ecossistema, de parceria estratégica? Não? Perfeito. Bom, eu vou seguir aqui para o final, então. Quero agradecer e compartilhar aqui as minhas redes sociais com vocês. E colocar também o site da Cactus. Lá tem a possibilidade de vocês agendarem uma reunião diretamente comigo para a gente discutir sobre um determinado projeto. E se vocês também quiserem discutir sobre possibilidade de parceria, estamos super tranquilos com isso. Vá, agende uma reunião com a gente, vai ser muito importante, né, dar esse próximo passo, embutir tecnologia na sua agência. Como eu disse no início da apresentação, vai ser cada vez mais difícil separar marketing de tecnologia, e quanto mais você tiver avançado nisso e aberto para ter esses parceiros com vocês, mais vocês vão conseguir, né, criar diferencial competitivo, né, inovar no trabalho. E muito obrigada. A gente que agradece, Audrey, também aqui em nome da Brad, ao compartilhamento das suas experiências e a presença de todo mundo que esteve aqui. Acho que a Suelen quer precisa colocar alguma coisa em tela. Pesquisa de satisfação, é isso, Ellen e Suelen? Isso mesmo, coisa... eu vou colocar. Ui, perdão. Então, vamos lá. Elas vão colocar aqui o QR Code para as pessoas poderem depois entrar em contato com a gente, ou responder uma pesquisa de satisfação. Eu ainda não estou visualizando aqui. Agora sim, a gente tem aqui uma pesquisa de satisfação. É sempre muito importante a gente ter esse feedback da parte de quem acompanhou aqui, para a gente poder ajustar o que for necessário. Audrey, super obrigado aí, portas abertas aí. Eu que agradeço, muito legal. Espera que o ecossistema se fortaleça ainda mais e que você possa ajudar muito mais agências associadas aí a performar cada vez melhor, com mais rentabilidade e com mais entrega para os seus clientes. Deixa eu dar a dica do livro, perdão, esqueci totalmente. Boa. O livro é esse aqui, gente, Ecossistema de Parceiros, da Juliana Tubino e da Nara Vaz Guimarães. Elas estão super envolvidas aí no trabalho com a RD também. Elas acredito que elas fizeram parte do time da RD. É muito legal esse livro, a linguagem muito fácil. Tirei algumas referências que eu coloquei na apresentação, saíram desse livro, e tem cases reais. Então, ajuda muito a gente a ter benchmark, fala sobre várias estratégias de parceria. Então, se vocês quiserem aprofundar no tema, indico super Ecossistema de Parceiros. Legal. A Nara Vaz, eu acho que tenho certeza de ter visto lá pela RD. A outra autora eu não conheço. Mas como é que é o nome do livro? Ecossistema de Parceiros. Esse aqui. Muito bom. Super legal. Bem legal. Vou jogar o nome aqui também só para registrar. Muito bom. Obrigado, Audrey. Eu que agradeço. Até mais, gente. É.